Eu é que agradeço o amável convite que me foi feito e as palavras amáveis com as quais tive a simpatia de me apresentar, e agradeço sobretudo também aos prezados colegas e ao meu antigo professor pela vossa manifestação de apoio, por estarem aqui para me ouvir falar sobre João dos Passos, leitura proibida, o papel dos intelectuais na instituição da censura no Terceiro Reich. Ou seja, quando os nazis ganharam as eleições em janeiro de 1933, houve um grupo de intelectuais composto por bibliotecários, alunos universitários e, sobretudo, professores universitários ligados aos estudos alemães, que exigiram deste novo governo, que acabara de ser eleito, de introduzir na sociedade alemã a censura. Este grupo, como vocês veem aqui, vocês têm uma fotografia dos estudantes, já usavam as bandas com a suástica, com a cruz gamada, ou seja, para todos os efeitos, este grupo de bibliotecários, alunos e professores universitários já aderia à nova ideologia nazi, ou seja, eles eram nazis para todo efeito. Aliás, os nazis ganharam as eleições, daí que foi uma maioria do povo alemão que votou neles, entre eles estes bibliotecários e alunos e professores, e daí que este grupo de intelectuais exige que este recentemente eleito governo venha, de facto, a cumprir aquilo que prometeu durante a campanha eleitoral, e eles exigem que eles façam agora e que introduzam o mais rápido possível a censura na Alemanha. E temos estes bibliotecários a produzir as primeiras listas negras, Schwarze-Listen, nas primeiras listas negras, em que eles alistavam os nomes de escritores que eles queriam que fossem retirados das bibliotecas camarárias, públicas, universitárias, e vocês veem aqui uma das primeiras listas produzidas por um senhor chamado Hermann, em que vocês veem no meio o nome do Espaço já está lá. Ou seja, do Espaço desde janeiro de 1933, já houve um bibliotecário que o alistou como um escritor nefasto, negativo, pejorativo, eram estes os termos que eles usavam para que o público pudesse ler estes escritores. Eles não queriam, eles queriam que esses escritores fossem retirados das bibliotecas públicas. Os alunos, por sua vez, concordavam com estes bibliotecários e produziram aquilo que nós chamamos um manifesto intitulado Wider den undeutschen Geist, contra o espírito não alemão, em que eles, sobretudo, exigiam que escritores judeus, de descendência judia, fossem retirados das bibliotecas públicas, porque eles não os queriam. Enfim, estes alunos, sobretudo estes alunos, vão agora, em grupo, forçar a entrada nas bibliotecas públicas, e vocês veem aqui a imagem, ou seja, são grupos em que eles forçam a entrada nas bibliotecas públicas sem qualquer mandato, sem qualquer legalidade. Eles entram nas bibliotecas e começam a revistar e a tirar das estantes aquilo que eles não queriam que tivesse ao dispor dos utentes destas bibliotecas. E depois queimam. Essa é a intenção. Ou seja, eles começam a montoar, como vocês veem na segunda imagem, eles começam a montoar estes livros porque eles têm exatamente esta intenção de criar uma grande festa, que é uma festa académica, em que se queimasse toda esta literatura que eles consideravam nefasta e pejorativa. E o que é que eles consideravam nefasto? Evidentemente tudo aquilo que ia contra a sua própria visão política, ou seja, tudo o que era contra o nazismo, porque eles já eram nazis, e vocês chamam outra vez a atenção que eles usam as bandas com a suástica, com a cruz gamada, ou seja, para todos os efeitos eles eram nazis, eles acreditavam no nazismo, nas figuras e no Estado autoritário, e eles não queriam qualquer crítica ao nazismo, qualquer literatura que fosse sobre aquilo que se opunha ao nazismo, por exemplo, o marxismo, o socialismo, o comunismo, movimentos anárquicos, sindicalistas, nada disso era para estar ao dispor do público, e também literatura democrática sobre liberdade não devia estar ao dispor do público. Qualquer literatura pacifista também era considerada pejorativa, e depois temos a parte da pornografia, ou seja, sobretudo literatura sobre a homossexualidade, porque já nesta altura temos médicos a elaborar livros sobre a homossexualidade, estudos sobre a homossexualidade, que são um pouco mais simpáticos, que olham para a homossexualidade de forma diferente já na altura, de forma mais, simpática, tentando desmistificar essa ideia de doença e não sei o quê, mas esta literatura é já nesta altura proibida e impedida de ser divulgada. Depois temos também todos os autores judeus ou que tenham ascendência judia que eram também proibidos nesta altura e que estes jovens queriam que fossem retirados. Algo que parece-me um pouco curioso é o facto de eles não quererem também
obras sobre feitiçaria e ocultismo, porque Adolf Hitler, o próprio Führer alemão, tinha uma certa abertura a esta parte esotérica, e vocês vão ver que mais tarde o Ministério do Reich não vai proibir estas obras vão ser divulgadas, mas estes jovens são contra essas obras e não as querem, e pedem que sejam retiradas, sejam removidas das bibliotecas públicas. Depois estes alunos têm mais uma ideia, que é colocar no meio das praças aquilo que nós chamamos um Schandpfahl, um poste da vergonha, em que eles, aquilo que faziam, estes postes eram colocados no meio de uma praça, normalmente em frente de instituições públicas, onde havia movimento de gente que podiam parar e olhar para este poste da vergonha. E aquilo que eles faziam era rasgar as capas e colocar e afixar as capas neste poste para que as pessoas verificassem: isto é uma vergonha ter em casa, este livro, este autor, este título, se vocês têm este título em casa, é uma vergonha, é vergonhoso ler isto, não o façam, removem estes livros das vossas próprias bibliotecas privadas. Ou seja, e vocês veem as pessoas aqui olhar para estas capas, e evidentemente que os alunos universitários sempre passavam, incitavam-se uns aos outros para ver quem é que cuspia melhor para cima destas capas, não é? Ou seja, eles tinham exatamente esta forma de humilhar estes escritores e de os inferiorizar. E depois, finalmente, temos a Bücherverbrennung, ou seja, o dia 10 de maio de 1933, em que estes alunos finalmente tinham armazenado suficiente material que podiam queimar publicamente. Isto decorrerá no Berliner Opernplatz, mas haverá outros eventos noutras grandes cidades, noutros dias, ou seja, isto é repetido um pouco por toda a Alemanha nacional-socialista, e estes jovens têm, vocês veem, eles estão a saltar em cima das... Como as fogueiras de São João. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, é uma festa académica para eles estão a saltar em cima das fogueiras, e para eles isto é um grande evento, não é? E eles até criam aquilo que nós chamamos de Feuersprüche, proclamações absolutamente patéticas ao fogo, ou seja, antes de lançar o respectivo livro para dentro da fogueira, eles articulavam isto, por exemplo, contra a decadência e a deterioração da moral, eu entrego às chamas os escritos de Heinrich Mann e Erich Kästner, e só depois é que lançavam as obras lá para dentro. Eu trouxe-vos aqui uma imagem de Erich Kästner, isto é o escritor Erich Kästner. Erich Kästner foi um dos poucos escritores que não emigrou, ou seja, que não fugiu da Alemanha Nacional Socialista, embora ele fosse crítico, embora ele fosse, e toda a gente sabia que ele era contra o nazismo, ele foi várias vezes preso pela Gestapo, as suas contas bancárias foram congeladas durante o nazismo, ele ficou sem meios de subsistência, praticamente viveu à custa de amigos que às vezes lhe ofereciam um casaco ou comer, ou seja, foi um dos escritores que disse: eu não saio daqui, eu vou deixar de escrever. Ele tem Berufsverbot, que significa ele não pode exercer a sua profissão de escritor, e daí que ele deixa de ter meios de subsistência. Os outros escritores, seus conterrâneos e contemporâneos, Thomas Mann, Bertolt Brecht, Eugen von Horvath, todos esses saem da Alemanha Nacional Socialista, eles vão para o exílio. Aqui temos um escritor que faz o exílio dentro do próprio país, nós chamamos isso em alemão Innere Migration, a migração interna deste escritor. Ele fecha-se a si próprio e fica ali. São muito poucos, Erich Kästner é um deles, e eu só trouxe a imagem dele porque ele é o único escritor que esteve presente no auto de fé dos livros e viu como estes jovens lançaram as suas obras para dentro das fogueiras. Ou seja, é um escritor que não teve assim muito medo, mas que teve que ter, evidentemente, as suas cautelas para não ser demasiado molestado durante este tempo. Ele foi preso, tentaram de alguma forma arruiná-lo financeiramente, mas ele continuou e disse que não saía de lá, e os nazis rapidamente perderam o interesse de continuar a molestá-lo, já que ele parou mesmo durante 12 anos a escrever. Ele não tinha uma folha de papel em casa. Tudo aquilo que ele faz é memorizar, e todas as ideias para os futuros livros que ele vai escrever, sobretudo no pós-guerra, estão a ser guardadas na sua mente. Ele não escreve. Ele não... Claro que a Gestapo várias vezes vai à casa dele e faz revistas e tenta encontrar algo que o pudesse, enfim, que pudesse justificar que fosse preso, e daí que ele sabe disso, e daí que ele não o faz. Contudo, vocês julgo podem imaginar o quão é difícil para alguém que vive da escrita e que precisa de escrever diariamente, o quão é difícil deixar de escrever por completo. Depois temos estes jovens, neste dia 10 de maio, a convidar o Dr. Joseph Goebbels, o Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, ou seja,
apesar disto ser uma organização sobretudo estudantil, eles têm que pedir autorização ao regime para fazer este auto de fé, para organizar esta Bücherverbrennung em Berlim. E, evidentemente, que o governo está em completa sintonia com estes jovens, eles estão de acordo com eles, e daí que o Reichsminister Joseph Goebbels aceita o convite para estar ali, para fazer um discurso intitulado Der Geist ist erwacht, o espírito implícito, o espírito alemão despertou, em que ele promete a estes jovens que vai ser implacável e que vai introduzir a censura e que eles vão retirar, sobretudo, os escritores judeus e da ascendência judia da literatura alemã. Mas, para todos os efeitos, a Reichskulturkammer, que é o Ministério da Cultura do Reich, que no fundo vai regularizar como esta censura vai funcionar, só é criada em setembro de 1933. Nós estamos neste momento em maio, ou seja, esta instituição que vai regularizar a censura ainda nem existe. São, neste momento, nesta fase, bibliotecários, alunos universitários e professores universitários que, no fundo, tomam a liberdade de exercer e pedir a exerção da censura nas suas próprias mãos. Não é uma instituição do Estado ainda que o faz. Contudo, a partir de setembro de 1933 já não serão os alunos que entram nas bibliotecas públicas, a partir de agora será a Gestapo, e não só em bibliotecas públicas, como também, aqui temos uma imagem, nas bibliotecas privadas, ou seja, eles entram em qualquer sítio, sem qualquer autorização, porque não é necessária, eles podem entrar e revistar e rever as bibliotecas privadas, inclusivamente, e levar com eles todos os livros que eles consideram ser negativos. O jargão que eles usam é nefasto e pejorativo. Toda a literatura que eles consideram nefasta e pejorativa é aqui ensacada e levada com eles para fora. Seja como for, dando um passo outra vez para trás, ou seja, em maio de 1933, quando esta instituição ainda não existe, a Reichskulturkammer, este Ministério da Cultura do Reich, são ainda os alunos universitários bibliotecários que escolheram e sortearam os livros que achavam que deviam de ser queimados, e entre esses livros já está a obra Manhattan Transfer de João dos Passos, que será lançada às chamas por estes alunos universitários. E a questão que talvez nos possamos colocar agora é porquê, não é? Porquê é que estes alunos detestam a escritora, não é? E vocês veem aqui a imagem deles atirarem os livros para dentro das fogueiras. Para já, João dos Passos é um escritor que até 1933, até finais dos anos 30, é considerado pelos críticos literários um escritor de esquerda. Um escritor que simpatiza com movimentos anarco-comunistas, embora ele nunca tivesse sido militante de um partido, nem Partido Comunista Socialista, nem movimento anárquico, mas ele simpatiza, de facto, com os movimentos de esquerda até mais ou menos 1937. E por isso ele se opõe politicamente àquilo que estes jovens estavam a exigir em termos de ideologia política. Eles queriam a introdução da Weltanschauung nazi, que é a extrema-direita, e daí que se opõe aqui em termos políticos. João dos Passos é um escritor que desde o início até ao fim da sua vida é um defensor da liberdade e da democracia, e daí que temos aqui também mais um ponto político que não está em sintonia com estes jovens, e por não estar em sintonia, por estar em oposição, eles decidem que este escritor não presta. E depois temos aqui a crítica, que João dos Passos é um escritor crítico. João dos Passos critica determinados males na sociedade, e para os nazis isso não serve. A literatura que deverá existir no nacional-socialismo é para ser bonita e entreter as pessoas, não é para fazer crítica. Porque a crítica leva a uma reflexão, e a reflexão poderá levar a um passo de mudar os males sociais. O leitor é que vai decidir: eu vou mudar aquilo que está mal nesta sociedade. Eu tenho esse poder nas minhas mãos. Eles não querem isso. Porquê é que não querem isso? Vocês têm que perceber que estes jovens foram educados por professores que ainda vêm do tempo da monarquia. Ou seja, do tempo da monarquia, o que é que os professores ensinavam aos seus alunos? Obediência cega ao monarca. Obediência cega às autoridades. E estes jovens, quando a monarquia acaba em 1918, não é? E quando se implementa a República de Weimar, infelizmente não se remove estes professores do ensino secundário nem universitário, eles ficam em funções e eles continuam a ensinar exatamente isso, a obediência cega. E para além disso, eles discordam com a liberdade e a democracia e vão inculcando nestes alunos um certo medo que o povo não tem maturidade
nem consciência para fazer uso da liberdade. E daí que eles são mesmo inculcados para não quererem a liberdade e não quererem a democracia. E daí que para estes jovens é claro que é o seu dever de seguir as ordens que lhes é dadas pelas autoridades e não ter uma autorreflexão sobre aquilo que eles poderão mudar. Ou seja, eles estão habituados a receberem as ordens e é isso que eles exigem também da literatura, não fazer essa crítica, e daí que João dos Passos, sendo um escritor crítico, é retirado e é demolido, é considerado nefasto e pejorativo. E depois temos aqui um escritor que, em 1921, publica um romance anti-guerra, contra a guerra, Three Soldiers, Três Soldados, traduzido também em português, que um ano depois já é traduzido para o alemão, em 1922, Drei Soldaten, e para estes jovens, eles não querem este livro. Eles não querem romances anti-guerra. Muito pelo contrário, eles querem que a literatura enaltece a guerra. Não é? Que os soldados, sentir-se um soldado que morre pela pátria é um herói. Isso é que é a literatura que eles querem sobre a guerra. Não romances anti-guerra, eles aí não concordam por razões patrióticas. E depois temos aqui um escritor que é claramente contra o antissemitismo e que é claramente contra o racismo que existe nos Estados Unidos e que João dos Passos critica por existir na sua sociedade, mas os nazis não vão tolerar essa crítica porque significaria também que o antissemitismo e o racismo não seria válido na própria Alemanha, e daí que eles também, por razões racistas, não concordam com este escritor. E depois, finalmente, temos um ponto um pouco embaraçoso, vindo dos nazis, chamando João dos Passos imoral. Tendo em conta tudo aquilo que os nazis fizeram, chamar um escritor destes imoral é um tanto caricato, mas tudo bem. O que é que eles acham imoral em João dos Passos? João dos Passos usa slang, ou seja, ele coloca, quando os seus personagens falam, ele coloca nessa fala o slang. Se essa personagem não tem assim muita educação, ele coloca inclusivamente palavrões nas bocas dos seus personagens. Para os nazis, a literatura não devia de fazer isso, nunca, em nenhum momento. Ou seja, mesmo que se tratasse de uma figura menos instruída, ela devia de falar como um professor universitário secundário, ou seja, gramaticalmente correto, lexicalmente correto, nada de palavrões. Isso é que era literatura. Todo o resto era considerado imoral, era considerado feio, era considerado não digno de ser literatura. Ou seja, aqui temos um ponto que é a não representação da realidade, por favor. A literatura não deve representar a forma como estas pessoas realmente falam. E por fim, temos aqui, só para vos explicar, que João dos Passos foi proibido de facto, mas só é proibido em 1938. Ou seja, até aqui são os alunos, são os professores universitários e os bibliotecários que fazem o apelo ao boicote e que retiram das bibliotecas públicas as suas obras, que o queimam inclusivamente. Mas até 1938, oficialmente, é possível comprar João dos Passos nas livrarias. Claro que estes jovens entravam nas livrarias e diziam: se tu vendes este livro eu dou-te uma tareia. Obviamente que isso acontecia, sem dúvida. Mas era possível adquirir João dos Passos, se quisesse. Aliás, há uma reedição dos Três Soldados em 1935. Ou seja, a meio do nazismo, há uma reedição. Mas só em 1938, João dos Passos é proibido pela Reichskulturkammer, pelo Ministério da Cultura do Reich. Mas quando proíbem sämtliche Schrift, no que significa qualquer obra até então publicada e qualquer obra que ele venha a publicar. Ou seja, este escritor fica completamente banido de ser lido e consumido na Alemanha nacional-socialista. A pergunta talvez que se possa colocar aqui é agora: porquê tão tarde? Quer dizer, os jovens chamam já desde janeiro de 1933 que João dos Passos é um escritor nefasto, pejorativo, não é? Mas a Reichskulturkammer só se preocupa com João dos Passos em 1938, ou seja, 5 anos depois. A razão para isto prende-se um tanto com a ideia racista que existia na Alemanha nazi nesta altura. Ou seja, para todos os efeitos, os nazis não olhavam para João dos Passos como escritor. Porque um escritor, na definição nazi, tinha que ser alemão e tinha que escrever em alemão. Tudo o que não fosse um escritor alemão e que não escrevesse em alemão, não seria sequer considerado um escritor. Ou seja, alguém que fosse português, escrevia em português e fosse traduzido para o alemão, não era considerado um escritor para os nazis. Era secundário, inferior, não havia outro termo, mas escritor não era. E a isso prende-se o facto de haver uma prioridade para os nazis nesta altura em termos de implementar a censura no país.
primeiro vamos limpar toda a literatura alemã, os escritores alemães que produziram em língua alemã. Essa literatura deverá ser primeiro limpa dos livros indesejados e pejorativos. Isso significava muito tempo, porque nós temos imensas obras publicadas, não é? Temos inclusivamente Nietzsche, filósofo, não é? Algumas obras são autorizadas, outras são proibidas. Temos, ou seja, eles vão atrás no tempo, vão pegar também nos clássicos da literatura. Goethe passa pela censura, Schiller passa pela censura, algumas obras são autorizadas, outras menos, enfim, e por aí fora. E depois chegam aos seus contemporâneos, não é? E só depois desta fase prioritária para eles ter sido concluída, é que eles tiveram tempo para olhar para os escritores que na sua ótica nem eram escritores, que eram estrangeiros. E então só chegam ao nome de João dos Passos em 1938, mas quando chegam a esse nome, eles são totais, porque temos aqui um regime totalitarista, eles dizem esta obra é completamente proibida, não pode ser, nenhum destes escritos, nem artigos jornalísticos podem ser autorizados a serem comercializados aqui. Portanto, eles começaram pelos escritores de casa. Exatamente. E depois é que foram aos de fora. E depois é que foram aos de fora. Exatamente. Limparam-se a si próprios. Exatamente. Primeiro essa limpeza e depois, numa segunda fase, muito mais tarde, é que começaram a limpar. Agora só, e no meio desta devassa incrível, não houve obras que se perderam irremediavelmente? Houve alguém certamente que resistiu, que guardou à história da resistência? Nós temos escritores que, porventura, teriam sido grandes escritores. Sim, sim. Sem dúvida, que vêm da República de Weimar e que hoje nós estamos a começar a ver, mas eles tinham escrito algo e até parece ser interessante, mas que depois, como foram impedidos de escrever, por ter essa imposição e essa proibição, e como também fizeram uma autocensura, porque sabiam muito bem que se escrevessem, que se fossem avante, seriam castigados e punidos, e alguns até assassinados, como Karl von Ossietzky, que acaba por morrer no campo de concentração, apesar de ter recebido o Nobel da Literatura na altura, que os nazis pedem-lhe, em troca da liberdade, oferecem-lhe a liberdade se ele recusasse receber o Nobel da Literatura, o que Ossietzky não faz. Ele prefere morrer em cativeiro e receber, embora não pessoalmente, porque não é autorizado a ir lá receber o Nobel, mas aqui temos, por exemplo, um escritor que continuou a escrever e arriscou-se ao fazê-lo, mas temos muitos escritores que se apagaram, não é? E que, porventura, teriam sido grandes escritores e que hoje estamos a começar a ver essas obras e inclusivamente, estamos a traduzir algumas delas para português, de alguns escritores que, enfim, não são importantes, não fazem parte do cânon ainda, mas, porventura, poderão vir a fazer parte do cânon, talvez também por terem sido proibidos. Bem, eu terminaria aqui este pequeno seminário, porque também já escutei o meu tempo. Eu trouxe ainda mais um slide, mas eu não vos quero amassar muito com isto. Só se tiverem, não sei, eu deixo isso a vossa isto seria, no fundo, uma pequena apresentação biográfica. Quem é João dos Passos, não é? Ok, está bem. Era então, a primeira pergunta. Então, um discurso assim muito... Ok, muito breve. João dos Passos, para além de ser escritor, é também um pintor. Ele produziu mais de 400 obras de pinturas. Foi amigo de Picasso e de muitos outros pintores de renome. E essas 400 obras estão hoje entregues à Universidade de Virgínia, que tem normalmente 80 dessas obras em exposição permanente nas suas instalações. Inclusivamente, houve agora recentemente um dos quadros que foi roubado. É o FBI que está a fazer a investigação, foi considerado major theft. Embora João dos Passos não seja muito conhecido como pintor, mas não sendo conhecido como pintor, o problema é quanto é que vale a sua obra, a sua pintura, e daí que há sempre colecionadores privados que querem chegar lá, e neste caso, infelizmente, eu julgo que perdeu-se mesmo esta obra, o público perdeu essa obra. João dos Passos nasce a 14 de janeiro de 1896, em Chicago. Ele tem ascendência, como disse, madeirense, ou seja, o seu avô, Manuel Joaquim dos Passos, nasce na Ponta do Sol, e em 1830 ele decide, pouco tempo antes de ser obrigado a servir, a fazer a prestação do serviço militar, ele decide: vou-me embora, eu vou emigrar, eu vou para os Estados Unidos, eu não quero fazer o serviço militar em Portugal. E então, em 1830, esse avô embarca para os Estados Unidos da América, vive em Baltimore. Ele vive como sapateiro, ou seja, a sua profissão é sapateiro. Ele herdou a profissão do seu pai na Ponta do Sol, e ele casa com uma americana, Lucinda Ann Kettle. Isso é
algo curioso, porque normalmente a primeira geração de imigrantes não casa com americanos, mas aqui temos um português que casa com uma americana, Lucinda Ann Kettle, e é com ela que ele vai ter 9 filhos. E se vocês percebem, 9 filhos e sapateiro, é muito difícil conseguir fazer subsistência, de alimentar a sua família. E daí que este Manuel Joaquim dos Passos é um daqueles que não acha que a educação traz benefícios, porque os filhos devem, o mais rápido possível, ir trabalhar e ajudar a sustentar a família. E é isso que ele pede a todos os seus 9 filhos. E um desses filhos é John Randolph dos Passos, que começa então cedo a trabalhar. Ele começa a trabalhar como office boy. Office boy é um jovem que, no fundo, leva a correspondência de um edifício ao outro, ao tribunal. Ele trabalha para um escritório de advogados, e é esse o seu ofício. E à noite ele faz as limpezas lá. Ou seja, não é necessariamente um bom cargo. No entanto, o seu chefe, o seu empregador, gosta do jovem. Isso, e talvez porque ele próprio não tivesse filhos, ele dá-lhe a oportunidade e oferece-lhe os estudos universitários. Ele diz: se tu queres estudar, eu pago-te os estudos universitários. Se queres estudar advocacia, eu pago-te o curso de Direito. E se tiveres problemas, porque eu sei que não tens muitos estudos, eu tiro-te as dúvidas aqui enquanto que a gente está aqui a trabalhar. Então, John Randolph dos Passos aproveita esta oportunidade que lhe é dada e torna-se em muito pouco tempo um dos mais afamados advogados da América. Ele vai representar as grandes empresas cotadas em bolsa na Wall Street. Ele é que é o grande advogado da Wall Street na altura e é considerado o mais bem pago advogado da altura. Obviamente, torna-se extremamente rico, faz imensa riqueza com isso. Também gasta imenso dinheiro. Ou seja, é alguém que o dinheiro entra, mas sai logo. O próprio filho diz isso, mas o próprio filho reconhece que ele tinha sempre a aptidão de buscar mais dinheiro, ou seja, nunca ficou sem dinheiro. Ele escreve um livro, A Treatise on the Law of Stockbrokers, que durante décadas é considerado um livro obrigatório para alunos universitários nos Estados Unidos sobre o assunto. Ou seja, quem queria estudar isto tinha que ler o livro de John Randolph dos Passos. E tão grande é a sua importância nos Estados Unidos que quando John Randolph dos Passos vem a Portugal em 1905, é o monarca Dom Carlos I que lhe pede a audiência. Ou seja, normalmente é ao contrário, nós pedimos audiência ao monarca. Aqui é o monarca que pede audiência ao John Randolph dos Passos. Eu quero falar com este advogado. Tinha a ver com uma negociação que o monarca queria fazer para ter acesso ao mercado americano para o tabaco português. Acesso privilegiado, enfim. E, sendo John Randolph dos Passos, eu julgo que vocês percebem isso, representando os grandes interesses da Wall Street, John Randolph dos Passos não só tinha conexões importantes com empresas, como também com a política. Ou seja, temos aqui um dos importantes influenciadores também das eleições presidenciais. Quando McKinley concorre às presidenciais, ele é um dos apoiantes deste presidente. John Randolph dos Passos casa... Ele nasceu em 1896? 1844. Está em 96. O John dos Passos, o filho dele. Estava lá do avô. Eu ainda estou a falar dos ascendentes, desculpa lá. Sim. Certo. Estava a ver que ele tinha 11 anos. Não. Está bem, ótimo. Ok, Já entendi, ok, ótimo. ok. Continua. Ou seja, John Randolph dos Passos, tendo no fundo conquistado a fama, tendo conquistado um bom emprego e um bom status quo, pretende agora também casar no mesmo nível social em que ele já se encontra. E daí que ele casa com uma senhora da sociedade, da alta sociedade americana, Mary Hayes. Mas isto é um negócio, o casamento como um negócio, ou seja, não há amor nenhum e esta relação, infelizmente, será muito difícil, tanto para John Randolph como para a sua própria mulher. E John Randolph procura o amor nos braços de uma amante, que será Lucy Madison, que ele irá conhecer após o seu casamento. E é com essa Lucy Madison que ele vai ter um filho ilegítimo, que será o John Madison. Na altura, John Madison, porque não se queria-se evitar o escândalo social. Não é? Um famoso advogado destes, que toda a gente conhecia nos Estados Unidos da América, expor-se ter uma amante e expor-se ter um filho ilegítimo era considerado, nesta altura, demasiado arriscado também para a sua carreira como advogado. E daí que John Randolph pede à sua amante para levar o seu filho e ir para Bruxelas e para a Europa. Ou seja, sair dos Estados Unidos, leva o filhinho e vai para Bruxelas. E é lá que ela vai viver em vários hotéis. E sempre que John Randolph tem tempo, ele vai lá ter com ela e vai se encontrar lá com ela.
E pagava-lhe tudo, obviamente, ou seja, dinheiro não faltava, isso com certeza. Contudo, esta criança vai escrever nas suas memoirs: I had a horrible hotel childhood. Ou seja, eu tive uma horrível infância nos hotéis. Não é? E vocês têm que imaginar que isto é uma criança que não tem contacto com outras crianças, porque vive num hotel, não pode convidar crianças para virem brincar com ele no hotel porque não se pode disturbar os outros clientes. Não tem uma mãe que lhe faz um comer preferido porque é sempre tudo restauração. Ou seja, apesar de haver dinheiro, e dinheiro não faltava, para esta criança, esta infância é um pouco estranha. Seja como for, John Madison volta para os Estados Unidos quando tem idade para frequentar o ensino secundário, o ensino em si, desculpem, não o ensino secundário. Ele é matriculado numa das melhores escolas, Code School, ou seja, também aqui o dinheiro não importava. E quando Mary Hayes morre, o John Randolph dos Passos casa com a sua mãe, e então é aí que John Madison passa a usar o nome do seu pai, John dos Passos. E será a partir de agora que ele vai também assinar tudo aquilo que escreve e tudo aquilo que vai publicar com este nome. Em 1916, John dos Passos licencia-se em Harvard, Línguas e Literaturas Europeias, e depois, um ano depois, em 1917, ele alista-se para servir como condutor de ambulâncias durante a Primeira Guerra Mundial. Ele e muitos outros alunos da Harvard University fazem este percurso, e John dos Passos vai servir como condutor de ambulâncias durante a Grande Batalha de Verdun, e fruto dessa experiência de guerra vai ser o seu grande romance anti-guerra, Three Soldiers. Porque é esta experiência de guerra, esta guerra é inútil, é estúpida, é só sacrificar vidas humanas e materiais e pessoas, e que ele não concorda com isto e tem que escrever um livro sobre isto, e é este o seu primeiro grande best-seller. A nível internacional, ou seja, não só... Aliás, este livro é proibido nos Estados Unidos, não há nenhuma editora que quer lançar este livro é lançado na Inglaterra, mas a partir daí espalha-se por todo o continente europeu, com várias traduções. John dos Passos é um escritor que viajou muito, esteve em Portugal várias vezes, passou pelos Açores, esteve na Madeira, esteve em Lisboa, Porto, Coimbra e por aí fora. Inclusivamente veio com um dos grandes poetas americanos, E. Cummings, para mostrar o Museu de Arte Antiga aqui em Lisboa. Ele viajou por todo o mundo praticamente, não há país em que ele não esteve, e todas essas viagens foram extremamente importantes para ele, porque de alguma forma elas foram incorporadas, refletidas nas suas obras literárias. Entre as obras literárias mais importantes que ele escreveu está Manhattan Transfer e a trilogia USA. Manhattan Transfer continua hoje a estar naquela famosa lista dos 100 melhores livros do século XX, publicada pelo Le Monde, e USA foi considerada na altura por vários escritores, inclusivamente o Jean-Paul Sartre, como the best writer of our time, ou seja, ele considerou John dos Passos ser o melhor escritor do nosso tempo. Aliás, se vocês repararem, é nesta altura, 1936, que John dos Passos é capa da famosa Time Magazine. Ou seja, ele é o primeiro escritor a conseguir essa proeza. Ou seja, até agora eram sempre outras personalidades, normalmente ligadas à política, que faziam capa, e aqui, pela primeira vez, temos um escritor, e o escritor é John dos Passos. Ou seja, é de facto ele fumava charuto. Era um dos problemas que ele tinha. Ou seja, o charuto tinha que ser. E fazia parte de uma marca também, de marketing, não é? Exatamente. Hoje em dia é que pede-se para não ser assim, mas nesta altura ainda se podia... Ainda há políticos que gostam. Ainda há políticos... O Alberto João Jardim, na Alemanha, o Helmut Schmidt, entretanto, já faleceu, ele estava sempre a fumar e fazia... Ele até dizia que faz parte da encenação. John dos Passos entra também na Guerra Civil Espanhola. Eu não vou falar muito sobre isso porque é muita coisa que se teria que dizer sobre isto. Ele vai para lá como correspondente, mas não como um correspondente que nós exigimos hoje, ou seja, imparcial. John dos Passos não é imparcial de forma alguma. Ele é contra o golpe de Estado do General Francisco Franco, ele é a favor da República. Eu não vou falar muito sobre isso. Existe um filme que foi feito em 2012, Hemingway e Gellhorn. Hemingway era o grande amigo de John dos Passos, mas é aqui que eles entram numa ruptura, deixam de se falar até ao fim das suas vidas. Gellhorn foi protagonizado por Nicole Kidman, Robert Duvall e Clive Owen, ou seja, temos aqui um bom elenco. O realizador foi Philip Kaufman. E temos esse filme, se vocês se interessarem por esta época, daquilo, o que é que aconteceu para o John dos Passos
mudar também de visão política, porque é a partir de agora que ele se torna de direita, ele deixa de ser um escritor de esquerda e passa a ser um escritor de direita. Vocês poderão ver este filme. Ou tem um excelente documentário de Sónia Terceiro Ramiro, que esteve patente agora em junho na Cinemateca Portuguesa, Roble Duelo ao Sol, que explica exatamente este papel que João dos Passos teve e porque é que isso aconteceu. Temos este filme. Só para acabar, em 1969, João dos Passos escreve também um livro sobre Portugal, The Portugal Stories, 3 Centuries of Exploration and Discoveries. Este livro ele escreveu com a intenção de, no fundo, alertar os seus contemporâneos e conterrâneos americanos que os portugueses não são assim tão apagados como sempre nos querem fazer parecer na nossa história. Ou seja, que nós tivemos, de facto, uma história gloriosa. E é sobre estes aspectos que João dos Passos vai falar, ou seja, sobre os pontos altos, sobre os momentos de glória que Portugal teve na história. Enfim, e temos aqui, eu pus aqui entre parênteses, o Marquês de Pombal. Existe lá um pequeno parágrafo sobre o Marquês de Pombal. Aquilo que eu vos chamo a atenção, isto é um pouco aquilo que o professor tinha apresentado, que era o cérebro, e que o Dom João era um pouco mais apagado, mais desorganizado, mas ele chama a atenção que é uma ditadura na mesma, ou seja, ele tem uma face também crítica a ele, não necessariamente muito positiva também, mas reconhece que foi a grande figura que reconstruiu Lisboa depois do terremoto, ou seja, reconhece e não reconhece porque ele acusa-o de ser uma ditadura e, claro, vindo de um escritor que defende a democracia e a liberdade, não pode estar assim muito em concordância com ele. Enfim, é mais ou menos estas ideias que João dos Passos apresenta neste livro, mas chamo-vos a atenção que isto é uma visão profundamente americana da história portuguesa, ou seja, é uma visão que vem de fora. Porventura, se vocês lerem este livro, vocês vão dizer como é que se pode ter esta ideia de Portugal. Porque vocês têm uma visão de dentro. Não é? Eu dou-vos um exemplo muito claro. João dos Passos correspondia com um senhor que era Arthur McCamp, que era professor da Harvard University. E o Arthur McCamp era biógrafo de Sir Winston Churchill. E ele escreve uma carta ao João dos Passos e diz: "He, Churchill, is not my favorite statesman of the day. Perhaps Salazar is." Ou seja, ele dizia, o Churchill não é o estadista favorito, talvez o Salazar é. Ou seja, isto tem a ver com uma visão completamente diferente. Informação que lhes falta, que tem a ver com a censura, obviamente, não é? Porque aqui nós emitimos informação sobre Portugal e omitimos através da censura. E daí que aquilo que se recebe no estrangeiro é que isto é um país muito bonito, muito bem organizado, em que não há suicídios, em que não há mortes, em que não há apide, porque sobre essas coisas não se fala, não é? E daí que estes intelectuais depois olham para Portugal de uma forma completamente diferente e que talvez para vocês e para muitos alunos meus, quando eu falo nisto, dizem como é que pode ser um biógrafo de Churchill a dizer que Salazar, e não o percebem. Mas enfim, são perspectivas, são válidas, depende de cada um que vai ler ou refletir a obra. Ele recebeu o Prémio Nobel em que ano? Não, ele não recebe o Prémio Nobel e nunca poderia tê-lo recebido. Ele nunca poderia ter recebido o Nobel, não é? Ou seja, ele influenciou muitos nobres da literatura. José Saramago, Günter Grass, Heinrich Böll, Ernest Hemingway, William Faulkner, Sinclair Lewis. Então porquê que não podia ter Mas ele próprio nunca poderia tê-lo recebido, porque João dos Passos, a dada altura, torna-se de direita. E até hoje não há nenhum escritor que eu saiba de direita que recebeu o Prémio Nobel. Porquê? Porque todos os críticos literários são de esquerda. Pelo menos os grandes críticos literários são de esquerda. Ou seja, aqui José Saramago, comunista. Günter Grass, socialista. Heinrich Böll, socialista, hoje verde, depois no por fim. Ou seja, os grandes nobres da literatura têm que ser sempre de esquerda. Bob Dylan, não? Temos algum que recebeu o Nobel que fosse de direita? Sim, Houve algum? Um ou dois? O Knut Hamsun, Ok. nórdico. O húngaro também era de direita, o Kertész Imre, Em 2002. Em termos de comparação de número. Anticomunista. Ok, anticomunista, mas provavelmente socialista. Nem pensar. Nem pensar. Mas se vocês repararem em termos de número, não é? Em comparação, vamos ter muito mais escritores de esquerda do que de direita. E João dos Passos nem sequer é nomeado. Eu contactei a Academia Nobel e perguntei-lhes se João dos Passos foi, em algum momento da sua história, da história destes anos em que foi vivo, se foi nomeado sequer por um, não é, dos membros da Academia Sueca.
e não foi. Eu também diria que o Churchill não é de esquerda, também foi Prémio Nobel da Literatura. Sim, mas aqui temos um político. Isso aí haverá, julgo eu, razões diferentes. Ou seja, João dos Passos, ao meu ver, não poderia, e eu julgo que isso é a ideia de quase todos os críticos da literatura, inclusivamente o Ernest Hemingway, porque o Ernest Hemingway chama a atenção de João dos Passos a isso. Ou seja, o Ernest Hemingway, quando João dos Passos se vira para a direita, o Ernest Hemingway diz-lhe: "You do that and they will kill you." Tu fazes isso e os críticos da literatura vão-te demolir, vão-te estragar, vão-te... E é a verdade, ou seja, enquanto que João dos Passos foi considerado um escritor de esquerda, ele foi um best-seller. A partir de ser um escritor de direita, oficiosamente e declaradamente, ele deixou de ganhar dinheiro, o mesmo dinheiro que ele ganhava em termos de venda. As vendas foram cada vez menores, porque a maioria dos críticos literários criticava João dos Passos, criticava-o como um betrayer, alguém que no fundo se virou contra o grande movimento de esquerda que eles queriam que fosse representado na literatura. Falando um pouco sobre... desculpe, já devia estar a acabar. Desculpem ser tão ameaçador. João dos Passos foi um escritor influente, ou seja, isso parece-me óbvio, e João dos Passos, por ser um escritor influente, também foi censurado em inúmeros países, ou seja, Itália, Rússia, China, Espanha, Alemanha, Portugal, obviamente. Ou seja, durante o Estado Novo, a maioria dos livros de João dos Passos foram proibidos. Isto por ser um escritor influente. Senão, não teria havido o medo de proibir João dos Passos, não é? E se vocês repararem, e isto é importante, acho eu, não é só em regimes ditatoriais em que ele é proibido. Nos próprios Estados Unidos ele é proibido. Na Inglaterra, ou seja, em regimes monárquicos, ele é proibido. Ou seja, isto não tem nada a ver com o facto de estarmos numa ditadura, ou estarmos em democracia, ou estarmos numa monarquia. Não tem nada a ver com isso. Existe o medo deste escritor, e nós estamos nos anos 30, sobretudo o ponto auge de João dos Passos é nos anos 30, em que é considerado um grande escritor, e se repararem, na altura aquilo que são hoje as nossas estrelas de televisão e de cinema, que têm um enorme impacto através dos média, na altura eram os escritores como João dos Passos, tinham esse impacto, e daí que se temia as suas opiniões, sobretudo se eram contrárias àquelas que se defendia. Peço desculpa. Muito bem. Obrigado.